Seja muito bem-vinda a mais uma aula. Nesta aula aqui, você vai ver como funciona a prova do Reading no IELTS na prática. Existe uma diferença entre o Reading na prova do IELTS Academic e existe uma diferença do Reading na prova do IELTS General Training. Então, essas duas versões, né, General Training e Academic, possuem diferenças entre si. E o Reading é um dos pontos em que essa diferença fica ali bem clara. Você vai perceber essa diferença comigo, tá? Para a gente poder entender o simulado, antes de eu colocar ele na tela, você precisa entender que a prova do reading, diferentemente da prova do listening, ela é dividida em 3 sessões. Você deve se lembrar que na prova do listening, são 4 sessões que você tem. Já no reading, serão 3 sessões. E essas 3 sessões vão alterando o nível dos textos. Você vai perceber que os textos e as questões vão ficando mais elaborados, tá? E isso fica ainda mais, patente, né, óbvio, quando você vai para a versão acadêmica, porque os textos lá desde o início já são de um outro nível perceptível, tá? Então vou colocar na tela para a gente poder perceber aqui essas diferenças todas, tá? Veja só, um ponto para você notar é esse aqui, né? Você já está vendo o cronômetro aqui, ó? Isso eu faço com os alunos para que eles possam ter presente na cabeça, quando estão fazendo o simulado, que a prova tem um tempo. A prova do reading possui 60 minutos, tá? Eu deixo o cronômetro aqui rodando para que, quando o aluno, né, vai lá fazer um simulado do reading, ele chegou no momento de começar os simulados, né? E eu digo, explico tudo dentro da preparação, qual é o momento exato para você começar simulados, porque não é sair fazendo simulados assim, né? Quando ele vai começar o simulado, tem lá simulado de reading, simulado um, por exemplo. Quando ele clica, aí ele entra aqui e o tempo já começa a contar. Por quê? Porque na hora da sua prova será exatamente assim. Quando o teste aparecer para você, o tempo já estará sendo contado. Pois é, você precisa treinar esse controle do tempo, porque na prova você não vai conseguir fazer nada. Te digo mais ainda. Te digo que durante a prova, quando esse tempo chega ao fim, a tela fecha. Aqui, como é um treino, a tela não vai fechar. Até porque a gente precisa ver depois as questões que foram marcadas de forma errada, para você estudar as questões erradas e aprender com elas. Mas no dia do teste, ao finalizar o cronômetro, a tela fecha. Você não vai conseguir fazer mais nada. Ah, mas eu estava digitando no meio da palavra. Paciência. Por isso que é extremamente importante que você treine com os simulados, desenvolva bastante volume de treino para que na hora do teste você não passe esse aperto, tá? Então esse cronômetro vai ficar rodando aqui, mas você já saiba o motivo da existência dele, tá? Aqui eu vou dar uma passada geral para você entender primeiro, né? A gente tem aqui a Section 1, depois a gente vai para a Section 2, e lá no final, nós teremos a section 3. Então você vê aqui, ó, que até a estrutura do texto muda. Repare, lá na section 1, olha o texto como que é. São parágrafos menores, menores quantidades de informação. E quando você chega na seção 3, por exemplo, que é o topo ali, olha o tamanho do texto, tá vendo? São parágrafos muito mais densos para você poder analisar e muito mais questões sobre o mesmo texto. O que significa isso para nós? Veja bem, aqui, ó, na seção 1, nós temos aqui questões 1 a 14, né, com esse texto. Tarará, depois vem as questões 7. Aqui, ó, na seção 3, praticamente todas as questões da 28 a 40 são desse texto. Então, eles vão destrinchando isso e aprofundando o nível das questões aqui, o nível de dificuldade do texto mesmo, tá? A prova do reading na versão General Training, que é essa que nós estamos utilizando aqui, os textos que você encontrará na versão General Training do IELTS são textos mais cotidianos, textos do dia a dia. Veja bem, Popular Tourist Destinations. Provavelmente isso aqui seria até um panfleto de algum lugar, né? Destinações turísticas populares. Aí olha lá, ele está colocando ali.
Greenfield Park, Blue Water Beach, Mount Silver, Redwood Forest, Crystal Cave, ou seja, são destinos turísticos. E aí cada parágrafo aqui vai descrever aquele destino, ó, Greenfield Park. This popular park in the city center is a favorite among locals and tourists alike. Despite being relatively small, it boasts beautiful gardens, walking trails and a serene lake. Então você vê que está descrevendo o local. Quando você passa para as próximas sessões, isso se mantém. Por quê? Porque isso é da versão do teste. Veja, ó, Ocean View Condo Newsletter. Então aqui é uma newsletter, né? Aquele recebimento de informações recorrentes de algum lugar. Aqui é um condomínio, Ocean View. Ó, newsletter for residents of Ocean View Condo Complex. Então quem é residente lá desse complexo aí fica recebendo essas notícias. Depois, na seção 2, ainda assim, ó, A Day in the Life of a Housekeeper. Provavelmente isso pode ser um pedaço de um texto de uma revista, de um jornal, e a mesma coisa aqui depois ó, esse texto aqui também. How to create an eco-friendly home. Mesma coisa, contexto cotidiano. Aqui, Manchester has become a leading city in the UK for improving air quality after introducing the Clean Air Initiative to reduce pollution. Ou seja, coisas do dia a dia. Isso é da versão do teste. Todos os textos que você encontrará no teste do IELTS Reading na versão General Training são assim, textos sobre o cotidiano. Por quê? A versão do IELTS é para isso, é uma versão genérica. Geralmente é para quem vai fazer programas de imigração ou de trabalho. Você precisa lidar com o inglês em contextos genéricos, gerais, diferentemente do que ocorre, como nós veremos daqui a pouco, na versão do IELTS Academic. Por quê? Ali, o objetivo do teste é outro, são para pessoas que vão estudar. A pessoa vai fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, ou seja, ela vai lidar com linguagem científica, com linguagem mais técnica. Então, por isso que a exigência do texto muda. Outro ponto para você perceber é que aqui no teste do reading nós também temos algumas variações de questões, né? Aqui são questões de preencher com letra. Preste atenção, questões de preencher com letra, não é para você escrever palavras aqui. Veja bem, write the correct letter, A to E. Ou seja, aqui dentro é para você escrever apenas as letras. Não é para você escrever uma palavra que você encontrou no texto. Tá entendendo? Você tem que ficar atento ao enunciado. Não, vou repetir isso para você. Ficar atento ao enunciado. Muitos candidatos não leem o enunciado direito. E a pessoa erra por bobeira, erra por bobeira. Então, olha lá. For which destination are the following statements true? Para quais destinações, né? Para quais destinos? Aqui, ó, os destinos. Lembra que é destino turístico aqui o texto? Para quais destinos as afirmações a seguir são corretas? Que afirmações? Estas aqui, ó. Entende? Então, olha para você ver o nível de dificuldade. Tem o texto, e aí sobre o texto eles estão fazendo afirmações, e aí você tem que julgar, espera aí, essa informação, ela é verdadeira, será que é para esse Redwood Forest? Ou será que ela é verdadeira para esse Blue Water Beach? Você tem que fazer esse julgamento. Ah, eu acho que é para o Blue Water Beach. Então você vai vir aqui e vai colocar o quê? Letra B, ó, Blue Water Beach, letra B. Não é para você escrever Blue Water Beach. Tá entendendo? Olha os tipos de questão, hein? Depois a gente tem, deixa eu ver aqui, essa que é a famosíssima, né? True, false, not given. Vou explicar para você. O que são as questões true, false, not given? Eu vou ler o enunciado para você ter uma ideia geral. Preste atenção. Você tem aqui o texto, né, do Ocean View Condo Newsletter, e aí você tem aqui a questão, ó. Do the following statements agree with the information given in the previous text? Está perguntando se as afirmações a seguir concordam ou estão em consonância com as informações dadas no texto. E aí vem lá.
in boxes 8 to 14 on your answer sheet, write. Ou seja, nas caixas, né, nas questões 8 a 14, ó, 8 até a 14, na sua folha de respostas, né, que é isso aqui, escreva. Aí vem lá, ó, true if the statement agrees with the information. False if the statement contradicts the information. Not given if there's no information on this. O que, que é para você escrever aqui? Veja bem, aqui atrás, ó, era para você escrever as letras. Olha como que o IELTS é. Aqui atrás era para você escrever as letras. Aqui é para você escrever o quê? True, false, not given. Você tem que escrever isso, a expressão, a palavra. Não é para você colocar mais a letra. Muito menos chegar aqui e colocar T de true ou F de false. Tá entendendo? O IELTS é capcioso, ele é detalhista. E a pessoa que não presta atenção se dá mal na prova. Às vezes você sabia a resposta. Vamos supor, sei lá, eu nem li o texto, vamos supor que isso aqui seja verdadeiro. E aí você vai lá e faz o quê? Escreve aqui T de true, ou seja, tá certo na sua ideia. Só que você não escreveu true, você escreveu T. E isso é erro para o IELTS. Tá entendendo? Então, cuidado com esse tipo de coisa. Depois nós vemos aqui as questões de lacunas, né? Então, aqui você deve escrever a palavra que é a resposta que você vai encontrar aqui no texto. Vamos supor que a palavra era carpets, né? E aí você vai lá e vai escrever. Tá entendendo? Cuidado com isso aqui, ó. Choose one word only. Então, você não pode escrever mais de uma palavra aqui nesta questão, tá? Cuidado. Novamente aqui, lacunas. Aqui nós temos as questões de múltipla escolha, então você vai ter que analisar. E aqui, novamente, lacunas. E aqui também. E depois, múltipla escolha. Todas essas questões são possíveis de existir durante o teste do reading. E você precisa estar pronto e dominando todas elas. Porque, novamente, você só tem 60 minutos para poder responder a este teste. Cuidado, tá? Vamos pegar um simulado do IELTS Academic, só para a gente poder verificar diferença entre os níveis. Vou pegar aqui. Aqui nós temos um outro simulado, também de reading, mas aqui já é a versão acadêmica. Olha o primeiro texto. Olha a diferença já com o texto anterior. Aqui já é um texto bem mais denso, não tem nada do contexto cotidiano aqui. In recent years, virtual reality has begun to revolutionize the educational landscape, providing immersive learning experiences that were previously unimaginable. Olha o nível, já é um outro nível aqui. Consegue perceber isso? Depois, olha as questões. No more than two words and or a number. O que é para você fazer aqui, hein? Olha o nível da atenção que você precisa ter. Você não pode escrever mais do que 2 palavras e ou um número. Então aqui pode ser 2 palavras e um número, ou 2 palavras ou um número. Cuidado com esse tipo de coisa, tá? Aqui a gente já tem esse tipo de questão também, que é bastante comum, né, no reading, que são as questões de tabela. Então você tem que fazer uma análise mais esquemática, né, quando você vai responder. Ah, novamente, true, false, not given, esse praticamente tem todas, né, e tem muita questão true, false, not given. Depois vem aqui Sustainable Tourism in New Zealand, só que o nível que eles tratam aqui do turismo é outro nível, tá? Depois tem a Reading Passage 3, olha lá, The Future of Electric Vehicles, e aí vai desdobrando, olha o tanto. É bem diferente o nível das questões, tá? E aqui, para você poder responder. Mesma coisa, ao final eu sempre deixo aqui para os alunos poderem verificar as respostas que eles erraram ou acertaram, de modo que eles possam fazer a conferência, né? Porque durante a sua preparação você precisa estudar ali com minúcias onde é que você está mais fraco, para que você possa corrigir
esses pontos. Se você gostou dessa aula aqui, deixe para mim nos comentários aí para eu poder saber. Espero que você tenha aprendido bastante aqui e visto na prática como funciona o reading do IELTS. Até a próxima.